Ela interrompeu a vida de imperadores, comprometeu estratégias militares e ajudou a moldar o curso da história da humanidade. O escritor Dante Alighieri, o famoso faraó Tutankhamon e até mesmo Santo Agostinho estão entre as suas vítimas. Eu estou falando da Sezão, da batedeira, da maleita, mas o seu nome mais conhecido é malária. Em 2022, foram 249 milhões de casos registrados de malária, com 608 mil mortes. No Brasil, ela é considerada uma endemia na região amazônica, que concentra 99% das ocorrências da doença. Os estados mais afetados são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Um dos episódios mais marcantes da malária no Brasil foi a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, entre os anos de 1907 e 1912, no estado de Rondônia, evento no qual morreram cerca de 6 mil operários indígenas, muitos desses por malária. Essa história foi contada na minissérie Mad Maria, exibida pela Globo em 2005. A malária é um problema sanitário bem maior do que parece, e ela tem uma longa história. O grande imperador macedônio Alexandre, o Grande, perdeu a vida por causa da malária. E ela causou muita dor de cabeça ao maior conquistador de territórios da história, Gengis Khan, que teve seu exército paralisado por surtos da doença. Nos tempos antigos, os mecanismos de transmissão da doença não eram conhecidos. Isso tornava impossível desenvolver medicamentos capazes de combater a malária. Mas como ela ocorre? A malária é uma doença infecciosa potencialmente grave, febril e aguda causada pelo protozoário Plasmodium ou plasmódio. Existem 6 tipos diferentes de plasmódio e 3 deles estão no Brasil: Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. O descobridor do protozoário parasita foi o médico francês Alphonse Laveran, em 1880. O plasmódio é transmitido ao homem pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, um dos animais mais mortais do planeta para os seres humanos. Um bichinho de apenas 5 milímetros capaz de trazer muitos problemas. Ele também é conhecido como mosquito prego, e somente as fêmeas do mosquito se alimentam de sangue, em especial no período de oviposição, que é quando ela vai expelir os ovos. O plasmódio pode ser pequeno, mas é uma criatura complexa e pode prejudicar e muito a vida humana. É um protozoário unicelular, ou seja, pertence ao reino protista. Mas não se engane. Seu ciclo biológico é muito complicado e ocorre tanto no corpo do mosquito como no corpo humano, em muitas etapas, e elas influenciam a doença no corpo humano. A malária ocorre em 4 fases. 1. Fase de infecção, caracterizada por mal-estar, cansaço e dores musculares. 2. Ataque parosístico. É o clímax dos sintomas, quando o corpo apresenta calafrios, febre de até 41 graus e tremor generalizado. 3. Fase de remissão. É quando os sintomas diminuem, dando a falsa sensação de melhora. 4. Período toxêmico. Ocorre quando o paciente não recebe o tratamento médico necessário. É aqui que o quadro clínico pode se complicar, podendo levar o paciente à morte. A febre alta, sintoma característico da doença, se manifesta em surtos com intervalos de 2 ou 3 dias. Ela ocorre em coincidência com a fase evolutiva do plasmódio, quando ele invade as hemácias do hospedeiro, rompendo as paredes das células para infectar outras e se multiplicar no corpo humano. Por isso, o tratamento não pode ser interrompido com a diminuição da febre. Nesse período, o isolamento do paciente é necessário para evitar contato com o mosquito e impedir a cadeia de transmissão da malária. Mas a malária tem cura? Sim, sempre que diagnosticada a tempo. A quinina e, mais recentemente, a artemisinina são usadas no tratamento. A quinina é a substância mais antiga usada no combate à malária e é a mesma que faz parte da água tônica e a deixa amarga. Ela é extraída da quina, uma planta nativa da América.
Ela foi descoberta no século XVI por padres jesuítas no Peru, que viram os nativos utilizando a casca da planta para tratar febres e outros sintomas provocados pela malária. O padre Bartolomeu Tafur levou cascas da planta para Roma, onde seu uso se difundiu entre os missionários. E 10 anos depois, a planta chegou à Inglaterra e ficou conhecida como o pó dos jesuítas ou a casca santa. Aliás, o conhecido drink gin tônica surgiu porque soldados ingleses na Índia tomavam a quinina para se precaver da malária e misturavam com bebidas alcoólicas para deixar mais, digamos, agradável. O mosquito vetor da doença precisa de condições específicas para se desenvolver: temperatura e umidade adequadas, pressão atmosférica, luminosidade controlada e presença de águas retidas formam o combo ideal, geralmente encontrado nas regiões tropicais. Os estudos atuais são suficientes para entender e controlar a malária, mas outros fatores permitem que ela ressurja em maior proporção. Os menos favorecidos são impelidos pela desigualdade social a habitarem em condições precárias de saúde. O desmatamento e a ocupação de áreas florestais, seja para o avanço urbano ou para atividades como o garimpo, também dificulta o controle da malária. A sede do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, em Rondônia, investiga a interação entre as espécies de Plasmodium e Anopheles para desvendar o potencial de princípios químicos no combate ao desenvolvimento do parasita em suas diferentes fases. Este conteúdo é um resumo da revista Chega de Malária, publicada pela editora MVC. Estude mais sobre a malária e seja você mesmo um agente de combate.